Olá, antes de começarmos a segunda parte do desafio que nós fazemos aos candidatos nessa festa, nesse baile de máscaras eleitoral, nesse show de fofocas políticas, de coisas e assuntos que não interessam, em que a questão central da política brasileira está sendo completamente esquecida pelos candidatos no debate político. Nós precisamos desfazer uma mentira, voltar à verdade sobre um fato político, social, que confunde a nossa mente, que perturba o nosso pensamento e nos impede de pensar claramente a realidade e de ver a verdade na nossa frente. Só existe partidos políticos de esquerda e de direita. Os partidos políticos de direita governam para o capital, privilegiam o capital. E, historicamente, eles têm horror ao trabalho e aos trabalhadores. Eles desprezam, querem escravizar, expoliar os trabalhadores e construir na sociedade uma espécie de trabalho escravo. Sempre foi assim. Essa é a direita, e os partidos de direita seguem essa orientação para governar para o capital. Partido de esquerda é um partido que tem compromisso com o trabalho e com os trabalhadores. Um partido que, no poder, governa para o trabalho e para os trabalhadores. Mas nunca nós tivemos um partido de esquerda no Brasil. O único partido de esquerda que existe na política brasileira é o PCO. Mas ele não tem menor representação, o menor espaço na sociedade. Não interessa a sociedade. Essa sociedade de uma elite medíocre, uma elite do atraso, que tem horror a um verdadeiro socialismo de esquerda, como era o socialismo de Brizola, que eles não se contentaram enquanto destruíram Brizola, que sempre foi a maior ameaça. O político brasileiro, o estadista brasileiro, o único que meteu medo e pavor à elite do atraso antes de Lula. Mas o que é o PT? O PT é uma exceção. É uma excrescência entre os partidos de direita. É um partido de direita que foi gestado na ditadura militar, foi uma manobra de Gobelino Couto e Silva para tirar a liderança trabalhista de Leonel Brizola, para dividir o trabalhismo, para enfraquecer Leonel Brizola, mas que Lula, pela sua genialidade política, pela sua força mental, de analfabetos sem um dedo, ele conseguiu fazer uma revolução fantástica dentro da direita, dos partidos políticos de direita. E hoje o PT é o mais importante, o mais viável partido de direita no mundo. Não é à toa que essa romaria de chefes de Estado, essa romaria de pessoas importantes, de cientistas políticos, de filósofos, de religiosos, essa romaria abençoada pelo Papa, essa romaria que se dirige a Curitiba, não é à toa que ela existe. Então existe por esse motivo. Mas partido de esquerda no Brasil só é o PCO. Ressaltando essa verdade, colocando em mente essa verdade, vamos continuar a análise dos 10 mandamentos, que nenhum político desses que estão nessa festa de máscara, esse baile de máscara, nenhum político tem a coragem de tirar as máscaras que eles usam, as máscaras de patriota, de mãos limpas, de trabalhar para o povo, de querer o progresso do Brasil. Nenhum desses vai tirar a máscara. Porque para tirar a máscara é preciso se comprometer com esses 10 mandamentos que estão aqui. E que nós falamos, em geral, na primeira parte.
Primeiro mandamento: suspensão imediata do pagamento e auditoria da dívida pública interna e externa, como manda a Constituição. A Constituição manda a auditoria. E nós dizemos que tem que ser uma moratória já, imediata. Mas nós dizemos com base em quê? Por simples guerra à direita? Guerra ao capitalismo? Não. Guerra aos bancos? Não. Por quê? Duas auditorias, uma auditoria mista no Congresso Nacional e a outra auditoria, a primeira mista, relatada pelo grande senador Severo Gomes, e a segunda auditoria, já provaram, com provas cabais, que a dívida externa brasileira, a dívida externa interna brasileira, são duas fraudes. Fraudes que começaram a ser construídas no governo da ditadura e foram potencializadas pelo maior entreguista privateiro do Brasil, que é Fernando Henrique Cardoso. Quando João Goulart deixou o governo, a dívida externa brasileira era de 3 bilhões de dólares. Em menos de 5 anos, ela subiu para 100 milhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Eram 3 bilhões e subiu para 100 bilhões em menos de 5 anos, no começo dessa fraude que essas duas CPIs já provaram, com farta e robusta documentação. Então não há dúvida que tem que ser moratória já e auditoria da dívida. O único candidato viável que fala na moratória, mas com um bom político, pequeno burguês de direita que ele é Ciro Gomes, que fala com muita elegância, dizendo que realmente tem que fazer auditoria porque a Constituição manda, a Constituição está mandando, e nós vamos pagar somente aquela dívida verdadeira, aquela dívida real, aquela dívida justa, e o resto nós vamos deixar de pagar. Tudo bem, Ciro. Você, como eu, fazemos parte da auditoria cidadã. Você já esteve lá. Você já teve a oportunidade de debater com os companheiros da auditoria cidadã. E você sabe que tem que fazer a moratória, porque nós não devemos nada aos banksters, nada, nenhum tostão, nem na dívida interna, nem na dívida externa, que tudo foi fruto de fraude. Pelo contrário, são os banksters que nos devem, e devem em dobro, a repetição de débito, tudo que nós pagamos indevidamente a eles. A questão é essa. Então a moratória, a auditoria e um acordo, como foi feito no Equador por Rafael Correa. Rafael Correa ainda fez uma besteira. Rafael Correa, quando recebeu o relatório da auditoria, sabia que não devia nada, que os bancos queriam dever. Assim, mas quando eu estava no governo, eu fiz um empréstimo e pelo menos esse empréstimo quis pagar, e ele pagou. E o resto, mais de 80% do que era cobrado, do que o Equador vinha pagando, Rafael Correa não pagou mais. Ele investiu no projeto social que tirou o Equador da miséria que ele vivia, e o Equador passou a ter os maiores IDH das Américas. Mas por ter feito essa concessão à direita, à burguesia patronal, Rafael Correa hoje está pagando muito caro. Como pagaram caro Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart, Lula e Dilma por terem feito a mesma concessão à direita golpista, à extrema-direita, a direita golpista, elitista brasileira. Então, Ciro, é moratória mesmo, continue falando, mas tenha coragem, arranque essa máscara pequeno burguesa, mostre que você é povo, está com o povo, e que você está pedindo o voto do povo, fazendo um governo para o povo. E abordando a questão central da política brasileira, que é a dívida pública. O resto, Ciro, o resto, Haddad, é fofoca de fofoqueiros políticos no horário eleitoral. Não tem sentido, porque com isso, é esse primeiro mandamento,
auditoria da dívida e moratória da dívida, que vai sobrar recurso de caixa para o Tesouro Nacional, para qualquer governo que queira trabalhar para o progresso do Brasil, para o desenvolvimento social do povo, vai ter que fazer. O resto é mentira. E aqui é Data Flower, o canal da verdade. Segundo mandamento: qualificar o ensino público gratuito federal em todos os graus, pela valorização do professor, assegurando a categoria o teto máximo de remuneração permitido para os 3 poderes da República, com dedicação exclusiva. Por quê? Eu sou auditor aposentado da Receita Estadual da Bahia. Por quê que nós, auditores, por quê que os privilegiados do Supremo Tribunal de Canalhas, que estão aceitando agora um general como censor na presidência do que o povo enganosamente chama de Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal, STF, não é? É Supremo Tribunal de Canalhas. Porque um ministro que para tomar posse nesse cargo honroso de presidir essa porcaria de tribunal, de Supremo Tribunal, ele aceita a presença de um general censor ao lado dele, é um tribunal de canalha. É ou não é? Não tem para onde. Isso aí, essa é a verdade. Então, esse prerrogativa de teto máximo tem que ser estendido a todas as carreiras funcionais, principalmente ao professor. Porque só valorizando o professor é que nós vamos ter um ensino público de qualidade, de verdade, como existe em Cuba. Terceiro, fim de toda e qualquer vantagem adicional à remuneração do funcionalismo público dos 3 poderes da República. Claro, os altos escalões da República ganham muito bem. E ainda por cima ganham auxílio moradia, segundo eu soube agora, para comer gente. Porque todos eles têm mansões fantásticas. Para comer gente. E comer gente, vamos falar a verdade aqui no canal da verdade, comer gente significa uma coisa: comer gregas, as lindas gregas, e ser comido por troianos. Porque nem é para comer mulheres, é para comer gente. E comer gente é isso, minha gente. Então, essas verbinhas de auxílio moradia, auxílio combustível, auxílio viagem, auxílio diabo, auxílio açaí, essas verbas todas não são necessárias. O povo vive sem elas. O assalariado de salário mínimo vive sem essas verbas. Por quê que os grandes assalariados não podem viver? Essa é a verdade. Tire a máscara, candidatos. Apoie essa medida. Quarto, fim da isenção fiscal à captação ilegal da poupança popular e exigência de cumprimento das obrigações devidas, principais e acessórias, vigentes no mercado financeiro. Todas as empresas que estão no mercado financeiro captando poupança popular, como já dissemos na primeira parte, elas pagam impostos. Elas pagam todos os impostos, tributos, taxas, permissões, e tem todas as obrigações principais e acessórias cumpridas para captar poupança. Silvio Santos captou poupança, como as igrejas captam poupança popular. Só que Silvio Santos, como nós explicamos, ele captou dentro da lei, pagou os impostos. E não prometeu o que ele não podia cumprir. Ele prometeu devolver o dinheiro captado com o jurinho merreca, mediante a apresentação de títulos de capitalização, e não fez promessas vãs. Não fez estelionato moral, nem estelionato financeiro. Porque prometer, as igrejas só podem prometer, seus pastores se ajoelharem diante do Senhor e pedir por eles, nada mais. Prometer milagres, curas de aleijados, devolver a visão para cego, arranjar emprego,
Isso eles não podem prometer. Isso é falácia, isso é mentira, isso é mistificação. Desse estelionato que são hoje as igrejas que captam poupança popular, não devolvem o dinheiro e ainda gozam de isenção fiscal. É o fim de isenção fiscal a todas as igrejas, todas sem exceção, que captar poupança popular, que cobrar por serviços prestados, pague ISS. Vou batizar meu filho na igreja católica, tem que pagar R$300 para ele. Pague pelo serviço de prestar à igreja, de aos devotos, mas pague o ISS. Seja contribuinte do imposto, entendeu? A verdade é essa, candidatos mascarados. Fim da isenção fiscal, é o 5º mandamento agora. Fim da isenção fiscal aos ganhos do capital, ao patrimônio privado e à especulação financeira no mercado imobiliário e na distribuição de dividendos. Rico não gosta de pagar imposto, ele não paga no Brasil. Não paga. As grandes fortunas não pagam imposto. Não as grandes fortunas, as holdings, que estão aí fingindo para não chamar atenção. Mas as grandes fortunas da pessoa física dos ricos, essa deve pagar imposto, sim senhor. Deve ser estabelecido um teto mínimo de isenção. Daí em diante, anualmente, na declaração de imposto de renda, tem que ser pago esse imposto, sim senhor. Fim dessa isenção. E fim da isenção de distribuição de dividendo no mercado especulativo. Porque o Brasil não recebe investidores financeiros como Cuba recebe. O Brasil recebe especuladores que vêm atrás dessa bagunça que é o governo brasileiro desde 1500. Entendeu? Aqui nós só vem especuladores. Investidores vão para Cuba. Essa é a verdade. Essa verdade não sai no Jornal Nacional. 6º, moralizar a exploração agropecuária mediante auditoria fundiária, objetivando punir o crime de grilagem de terras e falsificação de registro de propriedade fundiária, mediante a expropriação de terras dos criminosos condenados em segunda instância. Aqui é mais uma conquista de Lula. As ações dos tribunais eram lentas, morosas, demoravam décadas, mas agora Lula ensinou aos magistrados como é que se trabalha com celeridade. Basta vontade política, basta vontade de trabalhar. Engavetar denúncias, engavetar processos é coisas de regimes de direita. Um regime com compromisso popular não engaveta processo, não engaveta pronúncias. E essas auditorias, o resultado dessas auditorias, os relatórios das auditorias, os crimes que forem apurados, aqueles que forem condenados em segunda instância, rapidamente condenados em segunda instância, as suas terras serão expropriadas pelo Estado e distribuídas. Mas não distribuída para particulares, como é hoje. Distribuída para comunidades plurifamiliares de trabalhadores agrícolas. Agora vamos a outro mandamento relacionado a esse. O 6º é moralizar a exploração com auditoria fundiária. Esse é qualificar a atividade agropecuária mediante a distribuição de terras públicas, principalmente as expropriadas, a comunas agrícolas plurifamiliares, para desenvolvimento da lavoura brasileira livre de agrotóxico, assegurando às comunas agrícolas investimento técnico e financeiro estatal que garanta a implantação, fortalecimento e desenvolvimento sustentável das comunas agrícolas. Só assim nós vamos qualificar a produção de bens primários no Brasil. Dar um valor agregado real. E produto agropecuário orgânico, sem agrotóxico, livre de pestes e de agrotóxicos, são produtos de excelência
no mercado internacional com demanda reprimida. O mundo civilizado só quer saber desse tipo de alimentação limpa, livre, saudável. E assim nós vamos qualificar. Agora, não entregando terras públicas a particulares, como é feita essa reforma agrária fajuta que existe no Brasil hoje. Sabe onde começou isso? Essa reforma agrária implantada no Brasil até hoje começou na Rússia czarista. Começou lá. Em 1890, na mesma época que aqui houve uma revolta popular, uma revolta dos trabalhadores sem terra, contra os patrões que exploravam, que os mantinham em semi-escravidão, em escravidão absoluta, eles se rebelaram, abandonaram as terras dos patrões e fundaram Canudos. Canudos passou a ser o celeiro da região. Os mercadores, os mascates, não iam mais visitar a fazenda de barão nenhum, porque as fazendas estavam abandonadas, mato crescendo, eles falindo. Eles não tinham dinheiro nem para pechinchar com mascate. Eles iam para Canudos. Por isso que Canudos foi destruída. Por isso que Canudos foi dizimada. Por essa elite golpista, essencialmente golpista, que só sabe fazer golpe. Mas a elite aristocrática, burguesa, campesina, das fazendas russas, é muito mais sofisticada. E a Rússia tinha um homem gênio da política, muito mais sofisticado, chamado Piotr Stolypin. Pior o nome dele, Piotr Stolypin, P-I-O-R, Stolypin. Gênio. Nós temos até politiquinhos parecidos, mas pequenininho, miniaturas, parecidos com o Piotr Stolypin aqui no Brasil. Quando o czar chegou para Piotr Stolypin, disse: Pior, estamos no mato sem cachorro. Os agricultores abandonaram as terras, as nossas terras, criaram comunidades, e as comunidades agora que concentram a riqueza. Nós estamos falidos, eles estão cheios de dinheiro. Eles, os agricultores das comunas, as comunas agrícolas, é que estão investindo na revolução industrial aqui, e nós estamos sem dinheiro, nós estamos quebrados, estamos falidos. O que é que nós podemos fazer, Pior? Ajude-nos, salve-nos, Pior. E Piotr Stolypin salvou. Piotr Stolypin disse: olhe, barões da terra, peguem metade das suas melhores terras, dividam em glebas unifamiliares e provoquem a ambição que está latente na alma humana, a ambição dos membros das comunas agrícolas. Veja o que é que vai acontecer. E aconteceu. Isso foi feito, não sei uma certa relutância, mas foi feito. Os grandes barões da terra, aristocratas, barões da terra, do czarismo, dividiram suas melhores terras em fazendas unifamiliares e chamaram os agricultores das comunas. Todos foram em cima. Acabaram com as comunas. Foram dizimadas, liquidadas. Todos foram atrás do seu pedaço de terra particular, minha terra. Nas comunas, o trabalho solidário significa que os mais eficientes, aqueles que têm realmente vocação para o trabalho e para a lavoura, esses trabalhavam por si, e pelos que não tinham essa vocação. Então, os vocacionados que adquiriram as terras foram enriquecendo, foram crescendo, foram comprando até as terras dos vizinhos. Os vizinhos, quando não passavam a trabalhar para eles, iam para as grandes cidades, entupir a legião de desempregados que aviltavam o salário da industrialização russa no governo czarista. Aviltavam ainda mais os salários. E os competentes, os capazes, os mais eficientes, iam comprando a terra, até que criaram um novo baronato agrícola dos ex-favelados, dos oriundos das colunas, que não era favela, era um celeiro da Rússia.
Então é essa reforma agrária de Piotr Limpin que é aplicada no Brasil, desde que o primeiro esquerdista, entre aspas, governante esquerdista, que nada de esquerdista, o primeiro direitista que queria tapear o povo, implantou aqui no Brasil. Então essa é a história, essa é a verdade. Esse mandamento de moralizar e qualificar o sexto e o sétimo mandamento está assim posto. Oitavo mandamento: proibir a nomeação de pessoas estranhas à carreira funcional para cargos nos ministérios, nos órgãos públicos, nas agências estatais, nas autarquias federais, nas fundações, nas empresas públicas, em todo lugar. Onde existe uma ordem pública, existe uma carreira funcional. E a chefia dessa carreira funcional tem que ser feita por funcionários de carreira. Funcionários de carreira dos ministérios serão o ministro. Das autarquias, dos órgãos públicos, das agências, reguladoras, de tudo, serão os funcionários de carreira. Mas como pode? Como pode? Pode, eles são capazes, são competentes. E sendo o ministro da Fazenda um funcionário de carreira, o ministro da Justiça um funcionário de carreira, o ministro do Planejamento e assim por diante um funcionário de carreira, não haverá aquela crise dos 100 primeiros dias em que o governo só tem para mostrar propaganda eleitoral. Não vai haver solução de continuidade na gestão governamental. E o governo vai ser feito sem necessidade desse assodamento, sem que haja, aqui que é a grande importância, mercadoria, feira de cargos públicos em troca de apoio eleitoral, de apoio político. Acabou esse antro de corrupção dos tolos, corrupção da classe média elitista, que não é a classe do atraso burguês, a classe rica burguesa. Essa corrupçãozinha vagabunda que a mídia dá tanta divulgação e se concentra nela. Na corrupção dos ricos, realmente, na questão da dívida, a mídia se inicia. Não tem capa de revista para eles, não. Não tem capa do Economist para eles, não. Entendeu? Então, vamos moralizar o serviço público. O presidente promove uma eleição dos funcionários. Os funcionários escolhem os 3 candidatos que eles acham mais capazes de administrar dentro dessa ideologia do novo governo. E o presidente escolhe um entre eles, como se faz hoje com os reitores das universidades. Não tem mistério nenhum. Não tem. E não vai faltar dinheiro para nada. Está tudo aí, ó. Está tudo aí. Tudo aparecerá quando se parar de pagar o que não devemos aos banksters. Digamos que isso aqui é uma bola. Uma bola. Quase toda bola é dinheiro nosso que é pago aos banksters, indevidamente. Nós vamos receber em dobro o que nós pagamos indevidamente e ainda vamos ter o caixa para fazer tudo que está aqui nesses 10 mandamentos. Entenderam, senhores candidatos mascarados? Agora, proibindo essa nomeação, sendo os funcionários públicos, os chefes, os ministros, funcionários de carreira, só restará ao presidente nomear diretamente o seu chefe da Casa Civil, de super confiança pessoal do presidente. E da Casa Militar, se ainda tiver Casa Militar, não sei se tem ainda. Os militares são tão estranhos que eu não sei nem se tem ainda a Casa Militar do presidente. Então, o 9º mandamento virá para socorrer os presidentes dessa tragédia para eles, que é o 8º mandamento. A possibilidade, 9º mandamento, de criar o Conselho Federal de Governo para assessoria técnica e política à gestão governamental de livre indicação e provimento pelo presidente da República. Está aí. Ele escolhe 10, 15 pessoas para ajudá-lo na gestão, para ajudá-lo a levar aos ministros as metas do governo, o que o governo tem, o que não está saindo certo, o que tem que corrigir e tal. Levar, ser o garoto de recado do presidente aos ministros, esse conselho.
Porque a gente está vendo que tem muita gente que não está preparada para nada. Que gente que não está preparada para administrar a casa deles, que quem administra são as mulheres. E esses caras estão querendo ser presidente, esses mascarados de gestores estão querendo ser presidente. Tem um mascarado de gestor, que se diz gestor, não sou político, que está no candidato ao governo de São Paulo, que é assim mesmo. É uma mentira, é a mentira das mentiras. É um político descarado, sempre foi lobista. O pai dele era conhecido como João Dólar. Ele seguiu o caminho do pai. Não admite que ninguém chama ele de João Dólar, mas é o João Dólar Júnior, sim, que eu estou falando. Então, esses caras são mentiras. E aqui é o canal da verdade. Então, esse conselho vai ajudar o presidente incapaz a governar. Ou, se ele quiser governar com mais dinâmica, realmente traga gente boa, gente inteligente para esse conselho. E o último, e o mais importante mandamento, o 10º mandamento, é o de criar uma nova moeda, lastreada em nióbio, livre da influência das flutuações do mercado financeiro internacional, e a transformação do Banco Central do Brasil em Ministério da Moeda e do Crédito. Isso é impossível? É inviável? Não. Não, Ciro. Isso é a solução do que você quer por crédito. Você reclama que existe uma patifaria nos governos de direita do Brasil, todos os governos, PT, todos, de receber dinheiro estrangeiro pagando a taxa maior, a taxa cambial maior que existe. E na hora de exportar os nossos bens, e na hora de converter, são as menores taxas. Isso vai acabar. A especulação financeira é toda ela criada pelo suposto Banco Central americano, o Fed, que não é banco central, é um banco privado, e nem é americano, é um banco dos banqueiros internacionais que fazem todas essas desgraças que existem nas economias de todos os países do mundo capitalista. E até do mundo socialista, como era a Islândia. Mas a Islândia acabou com esse negócio de seguir essa moeda dos banqueiros do Fed, do Federal Reserve. Eles criaram a própria moeda. E a Islândia se libertou do sacrifício, da imolação do povo aos pés dos banqueiros. Acabou com isso na Islândia. E agora, recentemente, numa conferência internacional de autoridades financeiras da Turquia, o presidente turco declarou que vai fazer a própria moeda dele. E as maiores autoridades mundiais em finanças públicas, que chamam, viu, minha filha, que chamam os banksters de banksters como eu, e você me pede que eu pegue leve, que eu seja calmo, que eu faço meditação, que eu sou zen e tal. Mas a indignação tem um limite, meu amor. Tem um limite a indignação. São bankster mesmo. As autoridades financeiras sérias saudaram essa grande decisão do governo turco, que está sendo perseguido, totalmente perseguido pela direita internacional e pela própria comunidade europeia. Então, minha gente, criar uma nova moeda, lastreada em nióbio, o metal mais precioso que existe. E nós estaremos livres de flutuação. Essas são os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos que eu lanço em desafio a esses mascarados candidatos a presidente da República. E aqui, ó, está um livrozinho que eu escrevi. No começo do golpe, ainda em 2014, 2015, quando a classe média elitista, classe média salarial elitista, que pela falência do capitalismo está cada vez mais distante do padrão de consumo dos ricos que elas querem, e durante os governos do PT, governo de direita do PT, elas ficaram apavoradas, ficaram desesperadas, porque na mesma proporção em que eles se afastavam do padrão de vida dos ricos, eles viam os pobres, que foram valorizados pelos governos do PT, invadirem os nichos
de consumo que eles, há 500 anos, achavam que era privilégio deles. Viram os filhos guerreiros dos trabalhadores disputando com vantagem lugares nas universidades públicas e tirando melhores notas do que os filhos mimados, drogados das varandas gourmet. Isso apavorou. É essa verdade. É isso que apavora os elitistas de classe média, que são bucha de canhão, marcha de manobra da elite do atraso brasileira, que é capacho, que vive de quatro para o capital financeiro internacional, para o imperialismo norte-americano. Essa é a verdade. E desse livro eu destaquei uma pequena verdade que existe a partir da página 107. O Partido dos Trabalhadores ganhou a eleição porque ele martelava numa tecla e martelava a questão central da política brasileira. Por isso que ele conquistou o meu voto. Por isso que eu votei no PT a primeira vez. Acabei votando a segunda vez porque eu vi depois que era um mal menor. Então, um boletim nacional do PT, isso é verdade, minha gente, é fato, é história, pesquisem. Um boletim nacional do PT, de julho e agosto de 1989, ele garantiu realizar o que chamava de os 4 grandes pilares de eixos e promessas e compromissos de campanha do PT. Primeiro, a suspensão do pagamento da dívida externa. O PT nunca fez. E o PT hoje paga muito caro por isso. Lula paga muito caro por isso. Dilma teve com o decreto, a lei de auditoria da dívida no colo e jogou no lixo. E ela pagou muito caro por isso e está pagando. Viu, Dilma? Você está pagando muito por isso, por não ter feito logo a auditoria, em vez de tentar fazer essas reformas de direita, mostrar a cara direitista do PT. Não, Dilma, calma, aprenda. Se comprometa com esses 10 mandamentos. Segundo, realização de reforma agrária. Claro, realização de uma reforma agrária que não leva a nada, que cria mais tumulto ainda na disputa e nos assassinatos fundiários no Brasil. Os assassinatos de batalhadores pelos direitos dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores rurais. Terceiro pilar, promoção de um novo modelo econômico com distribuição de renda e voltado para as necessidades do povo trabalhador. Isso mais ou menos que o PT fez. Mas não um programa de governo. Esmolas de um partido de direita elitista. Mas esmolas tão includentes, tão eficientes, tão eficazes, que levaram o mercado de consumo aos nichos de consumo da classe média elitista, pobres, favelados, que nunca tiveram chance. Então, atenção, elitistas, não tenham medo disso não, de andar em um avião com ele, de que eles tenham um carro também, de que eles tenham casa própria, minha casa é minha vida. Se contentem em vocês terem uma varanda gourmet, um carrinho importado, melhores lugares na churrascaria, mais intimidade com o maître. E se contentem com isso, porque é isso o futuro de vocês. Nada mais. Não vai haver mais nicho de trabalho. Porque o povo brasileiro acordou, e acordou para a verdade. E Dataflow, o canal da verdade, está aí para isso. Para deixar bem clara essa verdade nos olhos e diante de todos nós. E o outro eixo foi a democratização do Estado e da sociedade, outra balela, que só vai consistir quando algum político eleito se comprometa com esses 10 mandamentos. Então, amigos, obrigado por esse tempo precioso de sua vida que vocês perderam ouvindo esse petralha daqui. Obrigado. E não se esqueçam, Dataflower, o canal da verdade. Eu me chamo Flower, Lalado Flower.